Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos e reflexões do Centro Espírita Capitão Vedramini. Estudo esse que acontece todas as terças-feiras às 19 horas através desse canal do YouTube. E lembrando a todos também que o Centro Espírita Capitão Vedramini promove palestras públicas presenciais todos os domingos às 19 horas em sua sede. Lembrando a todos que todos serão muito bem-vindos e que é de vital importância a participação em palestras públicas, onde podemos compartilhar melhor os conhecimentos e as boas energias. Bom, para iniciar a nossa noite, vamos cerrar os nossos olhos e pedir com humildade a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, a Dr. Bezerra de Menezes, mentor de nossa casa, aos nossos espíritos, nossos anjos da guarda, para que nos dê boa vontade, inteligência, sensibilidade para compreendermos os ensinamentos dessa noite. Que assim seja. Bom, para o estudo dessa noite, nós vamos seguir o livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos no capítulo 88, cujo título é Caindo em Si. E nos fala assim: caindo, porém, em si. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 17. É muito breve essa passagem e Emmanuel nos explica ela da seguinte forma: este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do Evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, caiu em si. Quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do Evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante ao chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas da fé, todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados na interpretação puramente verbalistas das revelações celestes
em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira do bem-estar do corpo, da carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus e, transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Bom, meus irmãos, esse pequeno trecho, da parábola do filho pródigo, é uma parábola que muito bonita, que vale muito a pena a gente ler, reler, estudar e tentar entender, porque cada personagem, cada trecho nos dá grandes lições, grandes exemplos do que devemos fazer ou deixar de fazer em nossa vida. Focando no tema caindo em si, quando o filho pródigo, que significa filho gastador, esbanjador, irresponsável com seus patrimônios, quando esse se vê na mais absoluta miséria, maltratado por um patrão tirano, cruel, impossibilitado, passando fome, impossibilitado inclusive de comer até mesmo o que era dado aos porcos, ele, caindo em si, pôde ver o grande erro que cometeu a dar as costas, vamos dizer assim, ao deixar o seu pai, ao deixar o seu lar e ao esbanjar, ao não cuidar adequadamente de todos os bens, todos os patrimônios, todo o patrimônio que seu pai havia lhe dado. E levando uma vida mudando, uma vida totalmente irresponsável, ou seja, foi preciso que ele chegasse ao fundo do poço, como se diz o ditado popular, para que ele pudesse cair na real, para que caísse a ficha, vamos dizer assim, sobre o grande erro que ele estava cometendo. Comparando conosco mesmo, temos que analisar o que temos feito com as nossas riquezas, com os bens, com o patrimônio que o grande Pai nos presenteou, que muitas vezes nós ignoramos, muitas vezes nós não damos a devida atenção, na maioria das vezes não damos devido valor às riquezas que nós realmente temos, as bênçãos, a possibilidade de estarmos vivos, encarnados, que é uma grande bênção, uma grande oportunidade que Deus nos deu, a nossa saúde, a nossa inteligência, uma boa família, um lar, um convívio com os amigos, trabalho, uma oportunidade de dinheiro, que na maioria das vezes ele é mal empregado, a oportunidade de fazermos o bem, a oportunidade do livre-arbítrio que nós temos. E ao invés de fazermos o bom uso todo esse patrimônio que nós temos, optamos por uma vida egoísta, materialista e visando apenas os prazeres materiais, os prazeres imediatistas, exatamente como um filho pródigo. Quantos nós temos vistos que muitas vezes desperdiçamos todo o tempo que temos na nossa vida e chegando muitas vezes no final da vida, em nossos últimos dias, e aí podemos
ver o grande erro que cometemos, caímos no arrependimento, principalmente por saber o tempo que perdemos fazendo mal, cometendo erros, deixando de perdoar, e principalmente quando caímos em si, quando caímos na real, sobre o tempo que desperdiçamos em não fazer o bem. E com isso, transferindo dor, compromissos para o plano espiritual, para vidas futuras, podemos ver com esses exemplos citados como realmente temos agido como filhos pródigos. Como temos sido egoístas, conforme Emmanuel nos disse aqui, gananciosos, como temos agido como Judas, que com uma noção totalmente equivocada, totalmente distorcida da mensagem do Mestre Jesus sobre como iria conquistar o mundo, se precipitou no erro da traição, da ganância, e sem a menor condição e sem tempo de consertar o erro que cometeu, caiu no desfecho fatal do suicídio, agravando, piorando, retardando muito mais ainda a sua reabilitação, a sua evolução, o seu crescimento. Mas até nesse momento, até Judas, Jesus perdoou. No final de sua vida encarnada, vamos dizer assim, Jesus ainda pediu a Deus que nos perdoasse, pois não sabíamos o que estavam fazendo. E nós, o que temos feito com os exemplos de Jesus? Como que nós temos agido? A nossa ignorância com relação ao perdão. Até mesmo quando vemos a festa de malhar o Judas, já vemos a nossa visão equivocada quando descontamos nosso ódio, nosso desprezo por um irmão que caiu, por um irmão que errou. Quanto de nós temos ignorado constantemente os ensinamentos do Mestre Jesus, ofendendo e oprimindo nossos irmãos, indiferente com a dor e a necessidade deles, colocando nossa vontade, as nossas necessidades acima de tudo e de todos. Mas, conforme Emmanuel nos mostra, a boa nova do Mestre Jesus, ela nos ensina, assim como Maria Madalena, assim como Pedro, que caíram em si, tiveram tempo, coragem de correr atrás e consertar os seus erros, voltando a sua vida pela fé, pelo amor ao próximo, pela caridade, e conseguiram dar o seu testemunho, conseguiram fazer a mudança, tiveram tempo de se redimir perante Deus, servindo de exemplo e mostrando que nós podemos sim, que nós podemos mudar, que nós podemos fazer a diferença. O que dizer do apóstolo Paulo, que para mim é um dos maiores exemplos que nós podemos ver, que como era um grande doutor da lei, né? Ele era poderoso e um grande defensor das leis e dos mosaicos, dos costumes da época, foi um dos maiores perseguidores do cristianismo nascente, né? Dos primeiros cristãos. E se formos analisar, não era uma pessoa tão ruim como parece. Ele só era uma pessoa de muita energia e por ter as suas convicções pautadas num entendimento totalmente equivocado da mensagem de Deus, das mensagens do Mestre Jesus, das mensagens dos judeus
das leis judaicas, e essa visão distorcida, e junto com a vontade de fazer, de manter a ordem segundo as suas convicções, que o fez causar grande dor, sofrimento a todos aqueles que eram contrários aos seus pensamentos, aos seus costumes. Mas Paulo, quando teve a visão do Mestre Jesus, e principalmente quando caiu em si ao entender a verdadeira essência dos ensinamentos do Mestre Jesus, daquilo que a Boa Nova do Mestre trouxe, teve tempo, coragem, teve disposição e de tentar mudar tudo aquilo e usar toda aquela sua energia que antes ele usava para o mal, para perseguir, usou toda a sua energia, usou toda a sua capacidade intelectual, todos os seus conhecimentos e a sua fé em detrimento, em ajuda ao próximo. Quantos exemplos mais nós tivemos assim, seja as cruzadas, a Inquisição, os ataques terroristas em nome da fé, a intolerância religiosa que vemos até hoje, até mesmo política. Quanta maldade nós vemos até hoje. Mas nós temos hoje, como aliados nossos, os erros, a história, o exemplo de todos esses irmãos que passaram, que sofreram muito, que fizeram sofrer demais. Então precisamos usar a nossa inteligência com amor, com boa vontade, para analisar, não para julgar, mas para analisar os erros desses irmãos. Usar o Espiritismo, que tem como seu pilar principal, que é o exercício da fé raciocinada, e através disso aprendermos com esses erros, aprendemos quais os caminhos que devemos evitar e principalmente quais os caminhos e atitudes corretas que devemos seguir para que possamos nos livrar a nós mesmos de grandes sofrimentos e principalmente livrar aqueles que vivem, que convivem, que dependem de nós, para livrar de nossos erros e de nossas maldades, maldades muitas vezes veladas por trás de atitudes muitas vezes aparentemente boas, mas que escondem muitas vezes as nossas verdadeiras intenções. Então, meus irmãos, temos que aprender com os erros e acertos de irmãos como Judas, como Paulo, como Pedro, Maria Madalena e vários outros que muitas vezes convivem ao nosso lado, que nos dão os exemplos de como seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, meus irmãos, a hora de cairmos em si é agora. Vamos dar valor à grande bênção que Deus nos proporcionou, de nos darmos o tempo da nossa rendição, da nossa remissão, e não vamos desperdiçar mais. Vamos nos reconciliar, vamos praticar o bem, a fé, a caridade, os valores morais, cultivar o amor a todos aqueles que convivem conosco. Bom, meus irmãos, o que tínhamos para a nossa noite de hoje era essa reflexão, e vamos cerrar os nossos olhos e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, ao Mestre Jesus, nosso modelo e guia, para que nos ilumine, nos ampare, para que possamos cair em si o mais rápido possível e que nos dê força, fé e energia para que possamos consertar os nossos erros, evitar o mal e praticar cada vez mais o amor
e a caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.